Quando a gente tem um problema que a gente precisa resolver, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Saber qual é o problema. Fazer uma descrição do problema de modo que possa achar a solução. É algo que necessita, no caso do medo de falar em público, de conhecer o que é o medo de falar em público. Antes disso, o que é a emoção do medo? Quando você tem um problema, vamos supor, na sua casa, que tem rachaduras que estão aparecendo. Então, você vai procurar um engenheiro estrutural, um engenheiro civil, para ele poder descobrir qual é o problema. Ele olha a casa, observa as colunas, as vigas, depois ele descreve para você qual é o problema. O problema é aquela coluna. Aquela coluna, ela precisaria ter 40 centímetros por 20 centímetros, e ela só tem 20 por 15. Então, com essa descrição do problema, para ele, engenheiro civil, né, que entende de cálculo estrutural, já é meio caminho andado para a solução. A boa descrição de um problema é meio caminho andado para a solução. Eu vou fazer essa descrição do problema do medo de falar em público de um modo não convencional. Por quê? A oratória, que foi criada 2.400 anos atrás, mais ou menos, foi sistematizada pelo grego Isócrates. Naquela época não tinha conhecimento científico do que era emoção. E a oratória ela não foi criada, então, com o objetivo de resolver o problema do medo de falar em público. Então, os cursos de oratória e de comunicação em público atuais não fizeram uma descrição correta do que é o problema do medo de falar em público. Eu vou descrever esse problema. Eu vou descrever o problema do medo de falar em público como sendo 3 movimentações simultâneas de energia. É coisa simples, não é complicado. 3 movimentações de energia pelo corpo que acontecem simultaneamente, eu chamei de modo insegurança. E eu vou mostrar agora para vocês, num pequeno vídeo que talvez tenha no máximo 15 segundos, qual é a minha descrição do problema do medo de falar em público. O modo insegurança é o que ocorre quando as 3 movimentações de energia ocorrem em conjunto. A energia sai dos pés, das mãos e da cabeça para o centro do corpo. Agora, eu vou mostrar o que é cada um desses 3 movimentos que você viu no vídeo animado. Vamos começar pelo primeiro. Veja novamente o vídeo animado. A primeira movimentação é aquela em que a energia vai dos pés e das pernas para o centro de energia do baixo abdômen. A pessoa fica sem raiz, sem segurança. Quando a gente sente medo, a energia sai dos pés e das pernas para o centro do baixo abdômen. Diz-se que a gente fica sem raiz. O que acontece no corpo da gente quando a gente fica sem raiz? E quando ocorre essa movimentação de energia? Há uma contração na região do baixo abdômen, entre o umbigo e o osso púbico. E essa contração é acompanhada também por uma contração do ânus. Por isso que se diz que quando uma pessoa está com medo, diz-se que ela está de rabo preso. Uma coisa semelhante acontece com os cachorros. O cachorro sente medo e ele fica com o rabo entre as pernas. Exatamente por causa disso, por causa da contração da região do baixo abdômen. Agora, veja o vídeo novamente da segunda movimentação de energia. A segunda movimentação é aquela em que a energia vai dos olhos e também do cérebro para o centro do peito. Quando ocorre a saída da energia do cérebro, há uma tendência de a pessoa que está se comunicando ter branco na comunicação, esquecer o que tem a falar. Quando sai dos olhos para o centro do peito, a tendência é haver uma alteração na visão temporária. Que tipo de alteração? A pessoa tende a não ver com nitidez. Então, algumas pessoas dizem que viram como se fosse uma nuvem, viram algo nebuloso, e não pessoas, e também diminui a memória do que se vê.
por exemplo, quando uma pessoa está sendo assaltada e tem uma arma apontada para ela, a tendência é ela não ver as movimentações que estão acontecendo e ela não recorda bem a fisionomia do assaltante. Né? É como se diminuísse a memória visual naquela ocasião. Isso daí é comum em qualquer tipo de medo. Agora, no medo de falar em público, a consequência é que a pessoa perde a conexão com a plateia, perdeu a conexão visual, perde a conexão emocional com a plateia. Agora vamos ver o terceiro movimento de energia. A terceira movimentação é aquela em que a energia vai das mãos e dos braços para o centro do peito. Ao falar em público, essa terceira movimentação de energia, ela faz com que os braços fiquem sem expressividade mesmo na forma dos movimentos. Algumas vezes os braços ficam distendidos. E, além disso, a palavra expressão significa pressão para fora. E no caso, além da expressividade como movimento visível, não é pressionado para fora a energia dos sentimentos que a pessoa sente quando está falando pelos braços e mãos. E isso é muito importante, porque isso toca a plateia e isso faz parte do carisma da pessoa. Enfim, essas três movimentações, elas mostram o que é o medo de falar em público. E essa é a descrição do problema que eu tive que resolver para resolver o medo de falar em público.